Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula do curso da ITAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e nós estamos estudando as epístolas gerais. As epístolas gerais, elas se encontram quase que no final do Novo Testamento, e elas vão da epístola de Hebreus até a epístola de Judas, antes do livro do Apocalipse. Mas como Hebreus, nesse curso nós estudamos separadamente, então nesse curso específico nós estudamos Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João e a Epístola de Judas. Nós já estudamos a Epístola de Tiago, já vimos também 1ª Pedro e 2ª Pedro, na lição 6 nós concluímos a Epístola de 2º Pedro. Agora nós vamos entrar nas epístolas de João. Nessas epístolas de João, nós vamos encontrar algumas palavras-chave. 1ª João, comunhão. 2ª João, verdade. E 3ª João, ministério. Vamos então, aqui o livro diz comunhão, cautela e ministério. Mas a 2ª epístola, o tema é verdade. Vamos à 1ª epístola de João. E nessa lição de número 7, nós vamos cobrir os capítulos 1 e 2 da epístola de 1ª João. Essas epístolas, elas foram escritas quase que ao mesmo tempo. Mas João escreveu 3. A 1ª epístola de João é a mais longa, ela tem 5 capítulos e 105 versos. Enquanto que a 2ª epístola de João, essa é a epístola mais curta do Novo Testamento. Ela só tem 1 capítulo e 13 versos. E a 3ª João é a 2ª mais curta, com 1 capítulo e apenas 15 versos. Mas elas têm o seu valor, por isso entraram no cânon do Novo Testamento. Vamos então estudar. Para um homem impetuoso a ponto de ser chamado filho do trovão, em Marcos 3,17, como foi João, tornar-se um discípulo repleto de mansidão e amor, sim, depende de Deus, operar em sua vida e usá-lo para a sua glória. Foi assim que João tornou-se grandemente usado por Deus, escrevendo 5 livros do Novo Testamento. Nós cremos que ele escreveu o Evangelho, 1ª João, 2ª João, 3ª João e o Apocalipse. E João serviu a Jesus durante toda a sua vida. Ao escrever João, o Evangelho, teve em mente o mesmo propósito de Pedro e Judas, isso é, também combater nas suas epístolas os falsos ensinos e a indisciplina na igreja. Foi esse o propósito, definir plenamente na 1ª João o conceito da comunhão, a fim de promover na igreja uma melhor comunhão com Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. Visto que essa epístola provavelmente tenha sido escrita entre os anos 79 e 80 da nossa era, João escrevia para uma 2ª geração de crentes. Apesar de não haver perseguição declarada e aberta nessa época, Satanás atacava a igreja de forma interiormente, iludindo o povo de Deus, com testemunha dos milagres da crucificação e da ressurreição de Jesus Cristo. João estava em condição de refutar esses falsos mestres e falsos ensinos que estavam surgindo e mostrar que o amor do homem para com Deus pode ser visto em atitude para com o próximo. Nessa lição de número 7, nós vamos cobrir 6 textos. Primeiro, iremos falar da autoria e origem da 1ª epístola de João. No texto número 2, nós abordaremos a introdução e o esboço da 1ª epístola de João. Depois, no 3º texto, falaremos de luz e trevas, um tema predominante nessa 1ª epístola de João.
Depois, o texto 4, trataremos do pecado, perdão e mandamentos. Texto 5, louvor e admoestação. E texto 6, os anticristos. Vamos ao texto 1, a autoria e origem da primeira epístola de João. Quanto à sua autoria, é universalmente aceita, desde os primórdios do cristianismo, que o autor do quarto evangelho seja também o autor das 3 epístolas chamadas de primeira, segunda e terceira epístolas de João. Portanto, o escritor da primeira epístola de João é também o escritor do quarto evangelho. E esse fato evidencia-se através de frases e conceitos comuns aos 2 livros. Há na epístola 51 referências que também podemos encontrar no Evangelho segundo João. Vamos então tratar agora quem foi João. O autor da epístola, o apóstolo João, foi uma destacada figura do Novo Testamento. Ele e seu irmão Tiago foram cognominados por Jesus como filhos do trovão, certamente indicando que eram dotados de muita energia. Marcos, capítulo 9, verso 38, mostra que eles eram intolerantes. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lo proibimos, porque não seguia conosco. Lucas também 9:54 mostra que ele era vingativo. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus até repreendeu e disse: que espíritos são vocês? Marcos, capítulo 10, versos 35 a 37, deixa transparecer que João era ambicioso por posição. Então, diz, se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Porém, a seguir, João aprendeu com Cristo a lição do amor. Foi João, o discípulo, que reclinou a cabeça no peito de Jesus durante a ceia. E essa é uma das razões pelas quais ele ficou conhecido como o apóstolo amado ou apóstolo do amor. No quarto evangelho, como também em suas 3 epístolas, podemos ver a transformação pela qual João passou, tornando-se cheio de amor, do amor de Cristo. Como apóstolo do amor, João era um homem de personalidade, disciplina firme, defendia com fervor as doutrinas da igreja e não suportava heresias, combatendo-as corajosamente. Esses 2 elementos, seu temperamento, o amor e a firmeza, evidenciam-se em sua primeira epístola. Fervor é a palavra que melhor descreve este servo. João era apóstolo fervoroso em seu amor, em seu comportamento e na defesa do corpo de Cristo, a igreja, contra as heresias mundanas. Seu relacionamento com o Senhor. João foi talvez a pessoa que mais desfrutou de estreita comunhão com o Mestre aqui na terra. Podemos dizer que Jesus e João foram profundamente amigos. João e seu irmão Tiago, juntamente com Pedro, foram os apóstolos mais próximos de Jesus. Eram 3 companheiros de pesca, quando Jesus os chamou a segui-lo em Lucas 5, verso 10. Foram eles os primeiros discípulos de Jesus. Quando Jesus estava morrendo na cruz, o Senhor incumbiu ao seu melhor amigo o cuidado de sua mãe. Jesus disse ao seu discípulo, a quem ele amava: eis aí a tua mãe. E disse à sua mãe: eis aí o teu filho. João, capítulo 19, verso 25 a 27. Falemos de sua posição na igreja.
João esteve presente no dia de Pentecostes, ocasião em que foi batizado no Espírito Santo. Parece que Pedro e João, também no livro de Atos, andavam sempre juntos como irmãos. Eles foram o instrumento que Deus usou na maravilhosa cura de um coxo à porta do templo chamada Formosa. Atos, capítulo 3. Em Atos, capítulo 8, Pedro e João foram enviados a Samaria com o propósito de cuidarem do avivamento que lá começarem e de orarem pelos novos convertidos para que eles recebessem o batismo no Espírito Santo. Atos 8:17. Diz: então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Nada mais lemos na Bíblia sobre o ministério de João, após Atos 8, até chegarmos às suas epístolas e ao livro de Apocalipse, que também foi escrito por ele. Sabemos que João foi exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 1:9. A tradição diz que os últimos anos de João foram passados em Éfeso e suas adjacências, o centro de suas viagens evangelísticas. Vamos aos exercícios desse texto 1. Aqui é para você marcar certo ou errado. Então, 7:1 evidencia que o autor do quarto evangelho é também o autor da primeira epístola de João. Está em cerca de 51 referências na epístola, encontra-se nos dois escritos. Certo, pode pôr certo. 3 são as epístolas de João, cuja autoria desde o início do cristianismo é aceita juntamente com o evangelho que leva o seu nome. Certo. 7:3, ainda que alguns acreditem que João tenha sido considerado o apóstolo do amor, esse, na verdade, foi Pedro. Errado. João foi exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Certo. Então fica assim, 7:1 certo, 7:2 certo, 7:3 errada, 7:4 certo. Vamos agora ao texto 2, a introdução e esboço da primeira epístola de João. Querendo avisar os crentes sobre os lobos que estavam aparecendo naqueles dias, João procura apresentar à igreja os princípios da salvação através de Cristo e aconselha seus membros a fortalecerem na crença no Filho de Deus. Uma expressão usada por João é desde o princípio, ilustrando que Deus é eterno e que seu amor dura para sempre. Deus é constante e com o seu grande amor procura salvar e aperfeiçoar a alma do homem. A palavra amor encontra várias vezes nessa carta, e a ênfase do apóstolo é que o amor divino ajuda-nos a crescer e a vencer. Deus é real, compassivo, enquanto os falsos mestres são desonestos e odiosos. Quando estamos em Deus e a nossa comunhão com Ele e com os irmãos, acha-se intacta. Prevalecemos contra os enganadores e os seus ensinos destrutivos. O tema de 1 João é comunhão. Comunhão na família com Deus. Esta comunhão torna-se possível pela experiência adquirida e conheçamos melhor o Senhor. O esboço a seguir, nós propomos um esboço e uma visão panorâmica da primeira epístola de João. Tema, comunhão na família e comunhão com Deus. Primeiro capítulo 1, verso 1 ao capítulo 2, verso 11, nós temos a mensagem da epístola. Nós temos a introdução, 1 João 1, verso 1 a 4, depois luz e trevas, em 1 João 1, 5 a 7, depois pecado e perdão, em 1 João 1, verso 8 ao capítulo 2, verso 2,
e depois os seus mandamentos, capítulo 2, verso 3 até o 11. Vamos à segunda parte. A segunda parte é louvor e admoestação, que vai no capítulo 2, do verso 12 ao 29. No capítulo 2, do verso 2 a 14, temos as vitórias da fé. No capítulo 2, verso 15 ao 17, fala do cristão e o mundo. E do 18 ao 29, nos alerta a cautelar contra os anticristos. Exortações. 1 João, capítulo 3, do verso 1 ao capítulo 5, verso 5. Primeira, permanecer em Cristo, capítulo 3, verso 1 a 10. Segundo, lembrança da mensagem divina, capítulo 3, verso 11 ao 24. Capítulo 4, verso 1 a 6, acautelai-vos dos falsos profetas. Capítulo 4, verso 7 ao 5, verso 5, fala do amor verdadeiro e a fé vitoriosa. Vamos agora à quarta divisão da epístola. Já no final, 1 João, capítulo 5, verso 6 ao verso 21. Nós vamos ter o testemunho e a confiança que possuímos. O testemunho, capítulo 5, verso 6 ao 12. O objetivo da epístola, capítulo 5, verso 13. A confiança que possuímos, capítulo 5, verso 14 a 19. E a conclusão da epístola, capítulo 5, verso 20 ao 21. Vamos ao destinatário da epístola. A primeira epístola de João não foi dirigida a uma igreja em particular ou a um grupo distintamente. Não há menção de nomes ou lugares na carta. Alguns pensam que por causa da maneira calorosa expressa na epístola, que João a tenha escrito a pessoas que conheciam intimamente. Outros ainda acham que as igrejas a quem ele escrevia situavam-se na Ásia Menor, estavam sob a sua supervisão pastoral. A epístola foi escrita por volta do ano 79 ou 80 da nossa era, tendo em vista a condição espiritual de seus leitores. Muitos deles, cristãos já da segunda geração, já tinham perdido o fervor e o regozijo iniciais do cristianismo. Parece que não havia perseguição naquela época. João somente declara: o mundo vos odeia, 1 João 3,13. Mas isso é um antagonismo comum entre a igreja e o mundo. O real problema existente era a falta de amor cristão, provocando discórdia em parte devido à nação nefasta de alguns falsos mestres que haviam se introduzido na igreja. Assim, foi necessário João escrever essa epístola para advertir os cristãos contra os falsos mestres e também fortalecê-los na fé no Filho de Deus. Vamos aos exercícios. 7.5, assinale com X a alternativa correta. No intuito de avisar os crentes sobre os lobos que estavam surgindo naqueles dias, João apresenta à igreja princípios de salvação por meio de Cristo e manda-lhes que fortaleçam sua crença, letra B aqui, no Filho de Deus. 7.6, ilustrando que Deus e seu amor são eternos e duram para sempre, João usa a frase, letra B, desde o princípio. 7.7, de acordo com o esboço da epístola, o tema de 1 João é ser firme, o tema é a letra A de ser firme e constante, não é esse, é a letra C, comunhão na família com Deus. Comunhão na família com Deus. 7.8, a primeira epístola de João foi dirigida, letra C, a nenhuma igreja ou pessoa em específico, por isso que ela é chamada de geral, letra C. Vamos agora ao texto 3, luz e trevas, 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao 7.
A visão global da mensagem. João inicia a sua explanação de uma maneira geral, dizendo que Deus é luz e que aquele que anda nas trevas não tem comunhão com ele. Em seguida, ele contrasta a ideia entre luz e trevas, verdade e mentira, além de tratar sobre o pecado e sobre o mandamento, e permanência em Deus, passando a expor o significado das expressões. A luz verdadeira, que agora brilha, é Deus. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. Aquele que odeia seu irmão está em trevas. Mentiroso é aquele que diz amar a Deus e ao mesmo tempo odeia seu irmão. Pecado é desobediência aos mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus, crer em Jesus Cristo e amar uns aos outros. Nos versos 1 a 4 do primeiro capítulo, João destaca o fato da humanidade de Cristo, assunto sobre o qual naquele tempo surgiram dúvidas. Quanto a isso, João declara: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos em nossas mãos ao palpar com respeito ao verbo da vida. O propósito da carta é encorajar os leitores a permanecerem na mensagem que ouviram desde o princípio, amar uns aos outros e não se deixar influenciar por falsos mestres e anticristos. O resultado da leitura da epístola levaria à comunhão uns com os outros e com o Pai e o Filho. Deus é luz. 1 João 1,5. No verso 5 do primeiro capítulo, encontramos essas palavras: Deus é luz. Mais uma vez, o apóstolo repete as frases: temos ouvido e vos anunciamos. João tinha ouvido a verdade e agora estava proclamando, através de seus escritos, a mensagem iluminadora do verbo da vida. Luz, aqui, diz respeito ao caráter de Deus, a saber, sua santidade, sua pureza e seu esplendor. Quando há luz, não há escuridão. A luz sempre dissipa as trevas, sendo aquele que ilumina o mundo. Deus afasta as trevas do mal, do pecado e das hostes satânicas. É impossível a escuridão e a luz compartilharem o mesmo espaço simultaneamente. A luz sempre combate e predomina sobre as trevas. Enquanto a luz estiver acesa, as trevas não podem se manifestar. Onde Deus prevalece como luz, são derrotados o mundanismo, a imoralidade, a perdição e tudo quanto é pecaminoso e diabólico. Luz e trevas. 1 João 1, 6 e 7. É necessário vivermos na luz, para não andarmos em trevas. Aquele que mente está fora de contato com a luz e cercado de escuridão. Para permanecer na luz, é mister praticar a verdade, verdade que nos é revelada pela própria luz. Nesses versículos, o apóstolo amado está combatendo uma heresia, um perigo que se infiltrava então na igreja. Muitos crentes achavam-se acima do pecado. Segundo eles, o pecado não os atingia, nem os afetava. Em outras palavras, eram tão santos que as tentações ou o próprio pecado não lhes podiam causar mal algum. Eram tão espirituais a ponto de se julgarem intocáveis pelo maligno ou qualquer fracasso. Caso houvesse cometido pecado, isso não lhes afetaria a espiritualidade perfeita. Mentira, replica João. Não estão em comunhão com Deus, nem com a luz. Não praticam de fato a verdade. Porém, prossegue o apóstolo, que se buscassem a luz divina,
poderiam novamente comungar com os irmãos. Arrependidos suas iniquidades, seriam restaurados a fé e a comunhão no corpo de Cristo. Vemos então que aquele que não pratica a verdade é mentiroso, está em trevas e não pode ter comunhão com os irmãos. É o caso dos desviados do caminho do Senhor. A solução está no sangue de Jesus. Somente através do concerto com Deus e com os santos poderá o herético arrependido voltar a participar da comunhão da igreja e andar na luz. Arrependido é o caminho certo para quem está afastado da luz e novamente quer andar nela. Reconhecemos também que diariamente precisamos da purificação de nossos pecados e transgressões pelo sangue de Jesus. Vamos aos exercícios desse texto. Aqui é para relacionarmos a coluna A com a coluna B. Quem diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é considerado por João, letra C, mentiroso. 7:10, o que desobedece os mandamentos de Deus incorre nesse problema. Letra D, pecado. 7:11, constitui encorajar os leitores a permanecer na mensagem que ouviram desde o princípio. Letra A, o propósito da epístola. E 7:12, em afirmando que Deus é luz, João está falando do caráter de Deus que inclui esses aspectos. Letra B, sua santidade, sua pureza e seu esplendor. Vamos agora ao texto 4, pecado, perdão e mandamentos. Falemos do pecado. 1 João 1, verso 8, capítulo 2, verso 2. O escritor continua nesse trecho a doutrinar sobre o pecado. A pessoa que afirma que não peca está enganando a si mesmo. Conforme Romanos 3:23, todos pecaram e não há um sequer isento de culpa. A raça humana é composta por pecadores e os crentes também pecam. Lembramos que o apóstolo está escrevendo à igreja. Precisamos, pois, antes de tudo, reconhecer a realidade e a existência marcante do pecado. É algo que não podemos escapar. Não podemos esconder o pecado como uma mentira. Fazer isso é aumentar a nossa iniquidade. O homem, por si mesmo, não pode desvencilhar-se do pecado. Ele precisa de socorro divino. João mostra como podemos receber esse socorro. Em 1 João 1:9, encontramos a esperança do transgressor e do desviado, do crente que tropeçou e caiu, e daquele que está cansado e farto da vida de pecado. Se confessarmos, ele é fiel e justo. Se confessarmos, ele é justo. Para quê? Para nos perdoar e purificar. O problema do pecado tem solução na fidelidade e na justiça do Salvador. João reconhece que até os salvos têm problemas com tentações e pecado. Ele os adverte: essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E prossegue dizendo: se alguém pecar, notemos a repetição de palavra do verso 1, 6 e 2:1. Se transgredirmos, temos Jesus Cristo, o justo, nosso advogado e a nossa propiciação, mediante nesses aspectos. Falemos do termo advogado, do grego de parakletos, que significa consolador, ajudador, alguém que nos defende, alguém que fica ao nosso lado para prestar assistência. A intercessão de Jesus diante de Deus a nosso favor é essencial à salvação, pois sem ela voltaríamos à escravidão do pecado. Romanos 8:34, Hebreus 7:25. Falemos agora da
propiciação, do latim de propitiatio, aquilo que propicia, torna favorável. Jesus é a nossa propiciação, isto é, tomou sobre si os nossos pecados, sua oferta, sangue, seu sacrifício vicário e expiatório na cruz, pagou as nossas penalidades, removendo a nossa condenação. Através de Jesus e seu ato de amor na cruz, a humanidade pode novamente voltar a Deus e manter comunhão com Ele. Romanos 3:25, 1 João 4:10. Vamos aos mandamentos de Deus. 1 João, capítulo 2, versos 3 a 6. Esses mandamentos são para o nosso bem. Necessário se faz, portanto, serem obedecidos. O alimento é essencial ao corpo. Os sais minerais e as vitaminas fortalecem-nos. Porém, isso acontece se o alimento chegar ao estômago e for digerido. Da mesma forma, os mandamentos de Deus também precisam ser digeridos para que a alma seja nutrida e fortalecida. Daí advém também o crescimento espiritual. Obedecendo aos mandamentos do Senhor, estamos ingerindo alimento sagrado e sadio para o nosso homem espiritual? Pela obediência à palavra de Deus, revelamos nosso amor por Ele e aumentamos o conhecimento a respeito dele. Deus revela-se àquele que o ama e o obedece segundo a sua palavra. Aquele que não conhece a Deus, não guarda os seus mandamentos e não se alimenta de substância espiritual, continua nas trevas, é uma alma fraca e moribunda. Aquele que conhece o Mestre, revela-o através de sua vida de obediência e amor. Desse modo, conhecemos quem anda na luz e quem está nele. Igualmente, aquele que está e que permanece em Deus, procura imitá-lo, seguindo os seus passos. 1 João 2,6. O antigo mandamento e o novo. 1 João 2, versos 7 a 11. Temos aqui dois mandamentos distintos. Ou será que o novo mandamento é a continuação do antigo, ou uma repetição dele? O apóstolo fala: não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo. Depois, todavia, vos escrevo um novo mandamento. O que quer dizer isso? Ao observarmos os dois versos juntos, 1 João 2, 7 e 8, encontramos a resposta. Na verdade, o mandamento novo e o antigo são essencialmente o mesmo. Era um mandamento único e permanente. Agora é verdadeiro e que emana de Deus e é sempre verdade, é um mandamento novo, que era o antigo, procede das palavras de Cristo, em João 3,34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. É antigo, porque provém do passado do Antigo Testamento, Levítico 19:12. E é novo, pelo fato de Jesus e seus discípulos demonstrarem praticamente no comportamento e no falar. É um mandamento de amor. O antigo ensina: ama o teu próximo. O novo ensina: ama o teu próximo. O novo reforça esse mandamento, ordenando que amemos uns aos outros com o mesmo amor que Cristo manifestou a nós. O estandarte da nossa fé é a demonstração de um amor puro e é santo para com os nossos irmãos e também um amor igualmente aos perdidos, a fim de conduzi-los à salvação. Esse estandarte será ofuscando se odiarmos ao nosso próximo e não andarmos em retidão. Quando isso acontece, as trevas encobrem a nossa visão
espiritual. 1 João 2,11. Vamos aos exercícios. 7,13. A afirmativa bíblica de que todos somos pecadores encontra-se em Romanos 3,23, letra C. 7,14. Para que se liberte do pecado, o homem depende aqui, letra C, das obras que realiza. 7,15. O problema do pecado tem solução na fidelidade, aqui, e na justiça do Salvador. Letra A. 7,16. Conforme João, temos em Jesus o nosso advogado, que no grego é chamado Paracletos, que significa, letra C, Consolador. Vamos ao texto 5. Louvor e admoestação. 1 João 2, 12 a 17. As vitórias da fé. Nessa passagem, João trata os crentes de filhinhos, jovens e pais. Filhinhos são nascidos de novo, cujos pecados foram perdoados. Jovens são a força e o desafio da juventude, tinham vencido o mal. Pais são experientes na fé, crentes maduros, idôneos e sábios no Senhor. Primeiramente, João fala sobre o perdão de pecados dos que aceitam Jesus. O perdão dos pecados concedido por Cristo marca o princípio da vida cristã. A pessoa precisa admitir que é pecadora e, arrependida, aproximar-se do Salvador. Ele está sempre pronto a perdoar todos os que se achegam a ele, confiantes em seu sangue remidor. A seguir, João diz que eles venceram o maligno, afirmando que também conheciam o Pai, isso é, não somente conheciam a Deus como soberano Senhor, mas como Deus o Pai. Notemos que João repete 6 vezes o verbo escrever, e a repetição na Bíblia quase sempre indica ênfase. O escritor, como fez o salmista, repete uma frase para chamar atenção sobre uma verdade ou princípio. João, nesses versos, está enfatizando as vitórias espirituais do crente. O ponto-chave aqui é que todos os que fazem parte do corpo de Cristo precisam do conteúdo das Escrituras. As crianças com a sua dieta leve, a juventude com a sua disposição e energia, e os mais idosos com a sua fé prudente e o desenvolvimento, enfim, todos os crentes necessitam ouvir, receber e viver as palavras inspiradas do apóstolo. É por causa do nome de Cristo que temos as nossas iniquidades piadas. É porque conhecermos aquele que existe desde o princípio que podemos permanecer justos perante ele. Por essa verdade, a palavra de Deus permanece em nós. É que temos vencido o inimigo, o maligno. As conquistas da fé são nossas quando nos alicerçamos na palavra e na pessoa do Senhor. Sobre o pecado, vitória do Senhor, filhinhos, novo nascimento. Sobre o tentador, jovens, força. Através da experiência com Deus, paz, maturidade. Não ameis o mundo. 1 João 2, 15 a 17. Após lembrar aos crentes sua posição em Cristo, João admoesta a não amarem o mundo. É um aviso enfático, um alerta, um cuidado. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Perigo, à frente, cautela. Nos versículos que precedem esse trecho, João falou das vitórias, mas agora ele está alertando a igreja contra as ciladas e os ataques do maligno. Nenhum crente escapa às tentações. Ainda que a nossa vida, durante certo período, seja de muitos frutos e grandes conquistas,
chegarão os vales, as tempestades e as pelejas espirituais. Observemos a fonte de nossos problemas. Sabemos que Satanás é nosso inimigo, mas nessa passagem as tentações provêm da carne, da cobiça e do orgulho. O diabo tenta muito nessas três áreas, contudo, muitas vezes as tentações da nossa própria natureza adâmica é rebelde. João fala que as coisas não procedem do Pai, mas do mundo, quais sejam. Vamos lá. Concupiscência da carne. Diz respeito a todo o pecado da carne, como paixões carnais, imoralidade, glutonaria, materialismo manifesto pelos prazeres extravagantes, pelos sentimentos, pelo endeusamento das gratificações sensuais, mundanas e perversas. Concupiscência dos olhos. Refere-se a toda cobiça, avidez, ambição desenfreada por riquezas, desejo incontido por aquilo que não é nosso, sermos controlados por aquilo que vemos, convictos de que ficaremos plenamente satisfeitos quando tivermos objeto da nossa avareza, sendo isso um engano. Soberba da vida corresponde à arrogância, orgulho, insolência, presunção, o homem que pensa e fala muito de si mesmo, de seus bens, de suas riquezas, de seus feitos, quase sempre como falácias e exageros vis. É um petulante, convencido e vaidoso. Esses pecados entristecem e afastam rapidamente o Espírito de Deus. Onde há concupiscência e soberba no coração, não há lugar para o amor do Pai. O homem precisa escolher um ou outro. A mensagem de João é definitiva. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. É impossível amar ambos ao mesmo tempo. Como bem sabemos, por experiência própria, e como o escritor nos relata, o mundo passa. Tudo que temos, tudo que adquirimos ou ganhamos, passará. Depois do fogo, nada terrestre ou material restará. Somente permanecerá aquele que faz a vontade de Deus. Se o amor do Senhor habita em nós, não seremos controlados por tentações materiais e carnais. Permaneceremos sempre nele, cumprindo e obedecendo a sua santa vontade. Vamos aos exercícios. Marque C para certo e E para errado. O perdão do pecado por Cristo marca o princípio da vida cristã. Certo. 7:18. O Salvador está sempre pronto a perdoar aqueles que se achegam a ele, confiantes do seu sangue remidor. Certo novamente. O ponto-chave no capítulo 2 da primeira epístola de João é que todos que fazem parte do corpo de Cristo precisam do conteúdo das Escrituras. Aqui está certo também. 7:20. A mensagem de João é indefinida. O amor do Pai está no homem, independente do caminho que ele escolher. Errado. Então, as três primeiras, 7:17, 7:18, 7:19, certo. 7:20, errado. Vamos ao texto 6, os anticristos. 1 João 2:18 a 29. Acautelai-vos dos anticristos. Após admoestar os crentes a não amarem o mundo, João adverte contra os anticristos. Primeiramente, ele declara que já é a última hora. Paulo já tinha, pelo Espírito Santo, predito a vinda de anticristos. João certamente refere-se a isso quando diz: como ouvis que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. 1 João 2,18. O
Os falsos mestres que se opunham aos ensinos de Jesus, negando-lhe a divindade e afirmando que ele não era o Cristo, eram chamados de anticristos. Eles viviam entre os crentes sem jamais terem sido de fato crentes. Como reconhecer o anticristo que procura desviar os salvos da verdade? João nos diz que um dos indícios é que o anticristo nega o Pai e o Filho. 1 João 2:22. Os crentes não devem permitir que esses falsos mestres os confundam com doutrina estranha, pois já receberam conhecimento da verdade por ocasião de sua salvação. Esses anticristos confundiram muitos crentes nos dias de João, ensinando que o pecado, como erro pessoal, não existe e que Deus não está interessado em comunicar-se com os homens. A última hora, verso 18, é uma referência ao tempo entre a assunção de Cristo e o arrebatamento da igreja. João, em seus dias, viveu durante essa última hora, que se estenderá até Cristo voltar. O anticristo não tinha aparecido, mas os anticristos já estavam provocando divisões e dificuldades na igreja nos dias de João. Anti, no grego, significa contra, oposto. Anticristo, portanto, significa contra Cristo. Em outras palavras, aquele que se opõe a Cristo, ou ainda adversários de Cristo. O espírito ou os princípios do anticristo têm se manifestado ao mundo ao longo da história da igreja. Várias pessoas, como Antíoco Epifânio, Nero, Napoleão Bonaparte, os integrantes do papado, Adolfo Hitler, entre outros, têm sido chamados de anticristos. Porém, o tempo provou que o povo enganou-se em sua especulação, pois quando o anticristo surgir, durante a grande tribulação, Mateus 24, terá pouco tempo para operar, sendo em seguida lançado no lago do fogo, Apocalipse 19:20. Há crentes que têm uma fé vacilante, não têm firmeza na doutrina, nem experiência cristã profunda. São vítimas, então, de doutrinas estranhas, porque sempre estão à procura de algo novo. João lembra aos crentes que eles receberão a unção do Espírito Santo e que conheceram a verdade desde a sua conversão. Em outras palavras, não tinham necessidade de alguém estranho à igreja que o ensinasse quanto à doutrina bíblica. Já conheciam a verdade e deveriam permanecer nela. É na igreja e não fora dela que Deus tem posto mestres por ele capacitados para ensinar o seu povo. 1 Coríntios 12:28. A nossa defesa contra os anticristos. 1 João 2:24-29. João refere-se novamente à unção recebida de Cristo, quando nos tornamos dele. 1 João 2:27. Declara que essa unção é verdadeira e não é falsa. Os cristãos de então experimentavam a verdadeira unção, mas alguns começaram a duvidar disso, inclusive descrendo que Jesus fosse realmente Filho de Deus. Tenhamos em mente o seguinte: não importa quão firme esteja o crente e o quanto conheça a sã doutrina, o inimigo está sempre pronto a atacar, tentando destruir-lhe a fé. Foi isso que aconteceu naquele tempo e é o que acontece ainda hoje. Devemos estar firmados na palavra de Deus e não nos ensinos de quem quer que seja. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. 1 Pedro 4:11. A unção da terceira pessoa da Trindade é uma proteção contra os anticristo e os seus ensinos falsos. As heresias, o legalismo, os enganos e truques do inimigo
não nos farão tropeçar. Isso porque temos recebido, permanece em nós a unção que vem do Santo. 1 João 2, verso 20. Outra defesa contra o mal é o nosso conhecimento doutrinário. Nesse caso, especialmente a cristologia. O mentiroso nega que Jesus é o Cristo, 1 João 2, 22, enquanto as Escrituras proclamam que Jesus é o Messias, o Cristo, e que Deus Pai e Deus Filho são um quanto à divindade. Enquanto cremos nisso, não seremos derribados pelas hostes das trevas ou feridos pelos dardos do malfeitor. Uma última proteção é a vida dedicada inteiramente ao Senhor. Quando estamos realmente em Cristo, demonstramos fé e confiança. Nele praticamos a justiça e evidenciamos firmeza espiritual. 1 João 2, 28 e 29. O crente que permanece em Cristo cresce na fé e produz frutos com abundância. Quando o Senhor voltar, o crente não se envergonhará, com grande júbilo estará com seu mestre. Assinale a alternativa correta. Após admoestar os crentes a não amarem o mundo, João os adverte contra, letra A, os anticristos. Um dos indícios do anticristo é que ele nega o pai e o filho. Letra B, anticristo é aquele que se opõe a Cristo. Letra C, 7:24, quanto à divindade, Deus Pai e Deus Filho, letra C, são um. Revisão da lição. Associa a coluna A de acordo com a coluna B. Reclinou, 7:25, reclinou a cabeça no peito de Jesus. Letra E, João. Comunhão na família com Deus. Letra B, tema de 1 João. João tinha ouvido a verdade e agora está proclamando através do seu escrito sua mensagem iluminadora. Aqui, mensagem iluminadora, verbo da vida, letra F. Revela-se aquele que o ama e obedece segundo a sua palavra. Aqui, Deus, letra A. São nossos quando nos alicerçamos na palavra de Deus e na pessoa de Jesus. Aqui é a firmeza espiritual, letra C. Se estamos realmente em Cristo, temos fé e confiança nele, praticamos a justiça e evidenciamos o aspecto da vida. Aqui a 7:29 é D, que é a conquista da fé, alicerçado na palavra de Deus, na pessoa de Jesus. Letra D, conquista da fé. E a 7:30, se estamos realmente em Cristo, temos fé e confiança nele, praticamos a justiça, evidenciamos esse aspecto da vida, firmeza espiritual. Com isso, nós concluímos a lição de número 7 das Epístolas Gerais, 1 João, capítulo 1 e 2. Nós agora vamos tirar um pequeno intervalo e voltamos daqui 10, 15 minutos para a lição de número 8, onde concluiremos a epístola de 1 João. Deus te abençoe. Se você é aluno da ETAD, tire 10, 15 minutos e volte para o segundo vídeo. Se você assistiu esse vídeo para ganhar conhecimento, parabéns. Se você quer se tornar aluno, entre em contato conosco, nós se matriculamos em qualquer parte do mundo. Você pode assistir as aulas pelo YouTube, ter acesso à plataforma eletrônica e fazer o teste através do WhatsApp do aluno. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, subscreva. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali aparece 225 pastas, com um total de 6.260 vídeos para você. Deus te abençoe. Amém.